Então nós vamos iniciar aqui a nossa segunda aula de hermenêutica, ok? Vamos fazer uma recapitulação rápida do que nós falamos na aula passada. Não vai dar para falar tudo, né? Que foi muito assunto, né? Nós tratamos aqui. Nós falamos que a hermenêutica, ela é a ciência e a arte da interpretação da Bíblia. Falamos que é uma matéria muito importante, porque ela vai nos trazer o verdadeiro significado do texto. É bom que se entenda que o texto, quando foi escrito pelo autor, ele só tem um sentido. É o sentido que o autor quis dar naquela época. Então, a primeira lei da hermenêutica é que a primeira interpretação do texto é literal. Literal, tá bom? A não ser que estejamos tratando de um assunto escatológico, que tem muitas figuras, muitos símbolos, muitos tipos, né? Muitos mistérios, muitas alegorias, mas na maioria das vezes a primeira interpretação é a literal, é o que está escrito. Falamos também que a hermenêutica é uma ciência e uma arte. Ciência por quê? Porque tem regras. Eu não posso fazer a interpretação do texto do jeito que der na minha teia. Eu não posso fazer isso. Existem regras. Existem protocolos a serem seguidos. Existe uma receitinha de bolo a ser seguida. Pegar lá, Jesus chorou. Ali é literal, Jesus chorou mesmo. Não adianta você chegar no púlpito, Jesus chorou. Não, irmãos, esse choro aí quer dizer reco, bico de pato, começa a inventar um monte de coisa. Não, Jesus chorou. Só ponto. Não tem que inventar nada. Falamos na semana passada aqui. Eis que o semeador saiu a semear. Ele está dizendo que ele está jogando semente no campo. Não está inventando moda nenhuma, não. Né? Uma parte caiu na beira do caminho. Outra parte caiu no meio das pedras. Outra caiu no meio dos espinhos. E a outra parte caiu na boa terra. O que Jesus está falando? Ele está falando sobre o reino de Deus. É interessante que os judeus, ele não fica falando o nome de Deus toda hora. Ele não fala Deus, porque Deus é Jeová, né? Eles não pronunciam, a gente nem sabe como é que se pronuncia aquele chamado tetragrama, né? Que são aquelas 4 letrinhas hebraicas que a gente traduz por Jeová, ou Yehaf, ou Yavé, seja o que for. O judeu vai falar Adonai, vai falar Hashem, ou vai falar Elohim. Ele não vai ficar falando Deus. Por isso que no Evangelho de Mateus, que foi o Evangelho que foi escrito para os judeus, né? O Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. Jesus, quando fala do reino de Deus, ele não fala reino de Deus. Ele vai falar reino dos céus, para não ficar falando Deus, porque o judeu não fica repetindo o nome de Deus em vão. Mas em outros capítulos, outros evangelhos, no caso de Marcos, que foi um evangelho que foi escrito para os romanos, Lucas, que foi um evangelho escrito para os gregos, e João, o evangelho que foi escrito para a igreja, mas principalmente para combater os gnósticos. Quando se fala de reino, vai se falar reino de Deus. Então lá em Mateus você vai ver ele falando céus, em outros evangelhos reino de Deus, reino dos céus, reino de Deus. É a mesma coisa. Já vi também gente de púlpito. Não, porque reino de Deus é quando quer. E reino dos céus é a mesma coisa, não inventa moda. Tá? Reino dos céus, reino de Deus é a mesma coisa. Então lá, aquela parábola do semeador que saiu a semear, tem um propósito naquilo ali. Jesus está falando que o reino dos céus é semelhante a alguém que saiu a semear. Ora, ele está ensinando quem, irmãos? Me ajude aí, é uma aula, né? Jesus está ensinando, ele está falando com quem? Essa parábola. A parábola é uma figura de linguagem. Parábola é uma história com E, uma história, porque tem história com H, certo? E tem história, é uma fábula, é uma
alegoria que Jesus está usando, uma figura de linguagem, para trazer um ensinamento real. Então, é uma história irreal para trazer ensinamentos reais. Então, Jesus está falando que o reino dos céus, ele está falando com os discípulos ali, aqueles que estão assistindo, nem todos eram discípulos. Jesus tinha seguidores e servidores, né? Jesus tinha aqueles que o serviam e tinham aqueles que o seguiam. Quem que eram os que o serviam? Quem eram? Eram os 12, tinha umas irmãs também que ajudavam. As irmãs tinham você pode ver que nos evangelhos as irmãs estavam sempre do lado de Jesus ali ajudando, né? Fazendo as coisas, inclusive na morte de Jesus também elas estavam sempre próximas. Inclusive quem viu Jesus primeiro foi uma mulher, né? Porque elas estavam sempre ali. Mas Jesus tinha também os seus seguidores. Seguidores eram aqueles que estavam acompanhando Jesus só para usufruir de alguma coisa que podia acontecer de bom no caminho. Você se lembra quando ele multiplicou os pães? O pessoal comeu, tinha 5.000. Discípulos eram 12. Né? Olha, tinha 5.000 homens. Fora mulher, criança, dava quase 15.000, segundo alguns. E todos se saciaram, ainda recolheram lá um monte de cesto. Aí chegou uma hora, Jesus falou para alguns lá: vocês estão me seguindo só por causa do pão que perece. Né? Quer dizer, tinha gente que estava seguindo Jesus, tipo assim, eu não quero nada com esse homem não, mas de vez em quando ele multiplica um pãozinho aí, multiplica um peixe, a gente vai encher a barriga, vamos comer. E tem muita gente assim na igreja, né? Está na igreja só por aquilo que Jesus pode proporcionar, ainda mais com essa praga dessa teologia da prosperidade que surgiu aí, dizendo que Deus é obrigado a te dar. Se você está sentindo bem, você sabe, você está sentindo que alguma coisa importante deve acontecer, porque Deus quer te dar. Olha essa mensagem que estão pregando aí agora. É o evangelho do ursinho carinhoso. Deus é obrigado a te dar. Quem foi que disse que Deus é obrigado a dar alguma coisa para nós? Quem foi que disse que o evangelho é para saciar ou para fazer cumprir sonhos egoístas de crente mimado? Quem foi que falou que o evangelho é isso? Não. Por isso, irmãos, agora está até menos, não estou dizendo que não esteja acontecendo, mas uns 5, 6 anos atrás, você se lembra quantos pastores cometeram suicídio? Vocês se lembram? Chegaram a acompanhar isso? Quantos? Se matando, pulando de prédio, dando tiro na cabeça. Por quê? Homens frustrados com a teologia da prosperidade, porque eles achavam, né? É muito comum você fazer comparação de ministério. Essa teologia da prosperidade, ela adoece as pessoas porque esses líderes acham que Deus é obrigado a fazer a igreja crescer. Existe a mariolatria, que a gente acusa lá os nossos amigos católicos, né, com todo respeito. Mas existe também a numerolatria, que é uma idolatria que está dentro da igreja, que é propagada pela teologia da prosperidade, que igreja abençoada é a igreja que está bombando de gente. Tem muita igreja que está cheia de gente, mas a igreja está doente. Tem muita gente que está inchada, mas ela não tem saúde porque está inchada, ela está doente. E a igreja como corpo de Cristo, eu não estou dizendo aqui que eu sou contra a igreja cheia, não é isso, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que isso não é sintoma, não é sinônimo de igreja abençoada, igreja cheia. Eu como pastor, quero que a igreja eu quero que essa sala aqui seja pequena, rápido, para a gente fazer uma sala lá embaixo. Mas será que a quantidade vai refletir na qualidade? Não, irmão. Vai ter muita gente, como eu falei, de seguidores e servidores, só vem para a igreja, culto de quinta-feira está assim, ó. Culto da bênção, culto do propósito. Na terça-feira aprender a palavra de Deus, escola dominical. Cadê esse povo? É outro povo. Vem em todos os cultos, é importante vir em todos os cultos. Mas o nosso Deus não é a fadinha, a madrinha, não é o gênio da lâmpada, o evangelho não é mágica para fazer as coisas acontecer. O nosso Deus é todo poderoso para fazer cumprir o desejo do nosso coração. Isso é promessa bíblica. Mas se não se cumprir, irmãos, o Senhor continuará sendo Deus. Né? Os meus pais, os dois, morreram de câncer. Eu já estava na igreja, já era pastor. Eu orei, busquei, jejuei. Mas Deus levou, eu vou fazer o quê? Vou deixar de ser pastor? Não.
E eu tenho certeza, se eu perguntar para eles lá, você quer voltar? Vai sair, deixa eu aqui. Quero para voltar para lá não. Contei para vocês uma outra aula aqui, de uma irmã que morreu dentro do culto aqui na sede. Quem é antigo aqui deve saber dessa história. Num culto de domingo. Essa coisa, patente, o pessoal da antiga viu isso. A irmã morreu no culto, domingo. O pastor orou pela irmã, a igreja orou, né? A irmã ressuscitou. Aleluia! A irmã ressuscitou. A irmã voltou, amém, então. E ela falou, acabou o culto de domingo, ela falou assim, pastor, terça-feira eu quero dar um testemunho. Aí o pastor alegre, terça-feira a irmã vai dar o testemunho. A irmã chegou na terça-feira, pegou o microfone e falou assim, por que vocês oraram? Essa irmã depois contou a história. Ela morava com o filho e com o neto. E os dois espancavam ela todos os dias. Deus estava dando um livramento para a irmã. O pastor ficou tão perturbado, o pastor Adão, que tirou ela da casa onde ela estava e pagou aluguel até ela morrer em outro lugar. E cuidou dela. Então, irmãos, se Deus quer levar, deixa levar. Se Ele quiser ressuscitar, Ele vai ressuscitar também, né? Então, tem que entender que a nossa morte não é o fim, é o início de tudo. O apóstolo Paulo falou assim, eu bem queria já estar com Cristo, mas por causa de vocês eu tenho que continuar aqui. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele queria morrer sim, né? Ele queria logo partir, né? Então Jesus tinha os seus seguidores, os seus servidores. Tudo isso para falar aqui que no reino dos céus ali, Jesus então está comparando, está usando coisas que as pessoas conhecem. Jesus não era um pregador, desculpe, Jesus não era pregador, Jesus era ensinador, Jesus era professor, tanto é que ele era chamado de mestre, ou Rabi, né? Rabi no hebraico, ou Moré, né? Moré também é. Rabi é mais no sentido, é professor no sentido espiritual, né? É o mestre espiritual. E Moré é professor normal. Oi? Muitas vezes ensinava até sentado. Em pé, sentado, na cruz, até na cruz ele ensinou, né? Senhor, a última coisa que ele falou, né? Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, né? Uma das últimas coisas que ele falou, perdoa porque não sabe o que faz. A última foi está consumado, depois tenho sede, né? Está consumado, tenho sede, aí ele expirou, né? Deu brado e expirou. Na tua mão entrega o meu espírito, expirou, né? Então falamos que hermenêutica é uma ciência porque tem regras. E ela é uma arte, porque a arte, quando a gente vê um quadro de um pintor famoso, todo pintor tem uma característica, né? Aí eu falei do Van Gogh, o Van Gogh ele faz uns desenhos assim, né? Ele era meio problemático, né? Tinha alguns problemas, né? Desbalanceado. E aí, mas ele pintava muito bem, né? Muito bem. Na época o quadro dele não tinha valor nenhum. Hoje os quadros deles custam milhões. Teve até uma mostra não era quadro, mas eram imagens aqui ali em Porto Belo, no Outlet ali tinha, não tem um Outlet grandão lá? Aí tinha uma mostra lá, né? Até minha esposa e minha filha foram lá. Muito bonito, inclusive. Ele tem características. A hermenêutica é igual. A pessoa que faz a hermenêutica, ela coloca as características. Você já viu que os pregadores, cada um tem uma característica? De repente eu prego uma mensagem, o Valdir vai pregar a mesma mensagem, eu vou pregar de um jeito, ele vai pregar do outro, o Varão ali vai pregar de outro, o Isaías vai pregar do outro. É a mesma mensagem, porque cada um vai colocar a sua característica. Então a hermenêutica ela é uma arte, porque cada um coloca a sua característica. E é bonito isso, né? O termo hermenêutica vem do verbo hermenêutica, né, que significa, vem lá daquele deus grego chamado Hermes, que era o deus mensageiro. E esse negócio de interpretar texto é uma coisa que começou lá, bem antes, lá na Mesopotâmia, né? Bem antes de Jesus se fazer carne. Desde sempre houve pessoas aí interpretando, começou com os filósofos também, os filósofos antigos, e assim sucessivamente. Quem estuda direito hoje também estuda hermenêutica, tá? Porque tem leis a serem interpretadas. E a gente vê como que essas leis, uma lei que era tida como alguma coisa já fechada, questão fechada, eles colocam para voltar de novo ali, para discutir a lei, daqui a pouco muda. A gente tem visto isso aí na nossa justiça brasileira, né?
Daqui a pouco eles estão querendo liberar aí o aborto geral aí, né? Uma coisa que era proibida. Então, não, agora o conceito agora é diferente, naquela época era assim. Irmão, não tem aquela época. Aborto é aborto desde sempre, né? Mas, infelizmente, o mundo jaz no maligno. Falamos a diferença de exegese e exegese. O que é esse tal de exegese e exegese? Eu falei, foi quando eu terminei a aula, a última aula falando sobre isso. Para eu fazer hermenêutica, eu tenho que usar algumas ferramentas. Para construir essa sala de madeira aqui, ó, o camarada teve que usar martelo, prego, serrote, serra elétrica, régua, para fazer tudo direitinho, né? Não dá para fazer na mão essas coisas. Então ele usou ferramentas. Para eu fazer uma interpretação, eu preciso de ferramenta. E quais são as ferramentas que eu vou usar? A primeira ferramenta é exegese. Exegese, né? Aqui não tem caneta. Exegese significa extrair, tirar para fora. É uma redundância, né? Tirar para fora. Ninguém tira para dentro, mas é tirar para fora. Você, como se você tivesse com uma pinça e tiraria para fora. Você está tirando, você está escolhendo as coisas que estão lá dentro. E que sentido que exegese é tirar para fora? Então vamos usar esse mesmo texto que nós falamos de Mateus capítulo 13. O reino dos céus é semelhante a eis que o semeador saiu a semear. Por que Jesus falou sobre isso? Então nós temos que fazer perguntas para o texto. Primeiro, Jesus nunca ensinou assuntos que as pessoas não conheciam. A primeira coisa que você vai, quando você for pregar, que é a próxima matéria que nós vamos ter depois dessa aqui, por questão lógica, né? Porque para você começar a pregar, primeiro você tem que saber interpretar texto, para depois pregar. Você não pode começar a pregar, depois interpretar texto. Não é lógico isso, né? Então, primeiro nós temos que interpretar. Então, vamos ao texto esse de João, de Mateus 13. Eis que o semeador saiu a semear. Será que o povo lá, todo mundo conhecia o que era um semeador? Conheciam. Claro que eles conheciam. E ele começou a semear. E ele está dizendo que uma parte dessa semente caiu na beira do caminho. O que é beira do caminho? Quem já passeou na roça aí, já viu aquele lugar que a vaca passa e fica sempre marcado, né? E ali, se você jogar a semente ali, vai nascer alguma coisa? Não, porque o chão está pisado. A semente para nascer, ela tem que estar enterrada. Não é assim? Então ela tem que estar enterrada, coberta com terra, para a água entrar ali, para ela passar por um processo de mudança, né? Alguém falou alguma coisa? Tudo certo? Então, o que Jesus está dizendo ali, ele está fazendo a comparação de quem está pregando a palavra, porque o reino dos céus ele só é alcançado através de você pregar a palavra e ouvir. Então tem quem prega e tem quem ouve. Quem prega é o que está jogando a semente, ele vai explicar isso depois. Ele vai fazer a interpretação, ele vai usar as regras da hermenêutica para interpretar. Porque os discípulos, em princípio, não entenderam. E eles falaram assim, explica-nos a parábola do semeador. E Jesus vai explicar. Então uma parte caiu na beira do caminho, aí vieram as aves, lembra? E comeram a semente. Outra parte caiu no meio das pedras, né? Aí como na pedra, entre a pedra e a terra, fica só uma lamazinha assim, um fiozinho de lama, a sementinha até que deu uma germinada, né? Mas o que aconteceu? Ela não tinha profundidade, secou. A outra caiu no meio dos espinhos. Essa aí, ela brotou, ela caiu na terra boa, mas só que ela estava no meio dos espinhos. Quando ela começou a crescer, aqueles espinhos começaram a... E Jesus usa a palavra forte ali, sufocou. Sufocou. Você já viu que tem uns crentes na igreja? Eu não gosto de ficar aqui na assembleia, porque aqui eu estou sufocada. Eu me sinto sufocado. Meu amigo, sufocar de quê? Oi? Como fala? A palavra é exatamente essa, sufocar, né? Então, e Jesus fala, né, que esses espinhos, Pai do Senhor, causa sufoco, né? Então não permitiu que crescesse. E a outra parte caiu na boa terra e frutificou a 30, 60 e 100 por um. Todo mundo sabe como é que funcionava isso, porque a base da economia daquele povo da época de Jesus era agropastoril. O que significa isso? Eles eram agricultores e pastores de ovelha. Era a única coisa que eles faziam. Ninguém fazia outra coisa. Lá não tinha TI, não tinha logística, não tinha nada disso.
Ou o camarada era pastor, era plantador. Não tinha outra função. Ou pescador, né? Podia ser pescador se morasse próximo ou do Mar da Galileia ou do Mar Vermelho lá, né? Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo. Mas quem morava naquela região do deserto da Judéia, não tinha como. Então eu começo a usar as ferramentas para ter uma interpretação do que está acontecendo nesse texto. Então a exegese, ela vai começar a fazer perguntas. Jesus está falando com quem? Está falando com pessoas daquela região que eram pessoas que conheciam o que Jesus estava falando. E o que significa essa semente? Jesus depois vai explicar. A semente é a palavra de Deus. O que significa essas aves que comeram? Jesus vai explicar que é o diabo que vai e tira a semente do coração do homem que ouve a palavra. O que é o meio das pedras? Isso fala daquela pessoa que recebe a palavra, mas não tem profundidade em si mesmo. Olha só, Jesus está interpretando o texto. E outra, se Jesus já interpretou, eu não posso inventar mais nada em cima disso, porque Jesus já interpretou, não tem outro sentido. Mas tem gente que ainda vai interpretar outra coisa nesse negócio aqui. Está errado. Não tem como fazer outra interpretação, porque Jesus já deu o sentido que tem ali a palavra. Ah, pastor, mas eu vi o pastor amigo meu lá pregando e rapaz, que profundidade que ele deu ali, uma coisa meio diferente. Então ele não fez exegese, ele não extraiu, ele fez uma exegese. Exegese você tira, exegese com X. Exegese, você vai colocar. Entendeu a diferença? Então eu vou colocar. Você quer um exemplo? Ainda nesse capítulo aí, falamos na aula passada. O reino dos céus é semelhante à mulher que pega 3 medidas de farinha e mistura fermento. Daqui a pouquinho, ela espera um tempinho, daqui a pouquinho toda a massa está levedada. Eu já vi pregador dizendo, não irmão, isso daí está falando da igreja, que é o reino de Deus, que vai crescer como um bolo. Fermento na Bíblia é só coisa ruim, tá? Essa massa que levedou tem a ver com a parábola anterior que Jesus falou, que está dentro do capítulo 13 também, é o capítulo da semeadura. Ele vai falar que o reino dos céus é semelhante a uma sementinha de mostarda que cai, brota, nasce uma grande árvore e vem as aves e se aninham sobre ela. O que significa ave mesmo que comeu a semente? Está no começo? O diabo. Então essas aves que vêm para a árvore não é coisa boa também não, irmão. É coisa ruim. São ataques que vêm de fora para dentro. E o fermento, ele ataca de dentro para fora, porque o fermento ele tem a capacidade de fermentar massa de dentro para fora. Jesus está falando que o reino dos céus é semelhante a esses dois fatores, porque vai sofrer ataques de fora para dentro e de dentro para fora. E o apóstolo Paulo vai confirmar isso. Temo que quando eu partir, venham lobos devoradores entre vós. Ó, de fora, lobo vem de fora. E dentre vós se levante, ó, ataque de fora e ataque de dentro. É tão verdade isso, que nos primeiros séculos da igreja, nós vamos estudar a história da igreja esse ano, vai ser muito bom. Fique firme até o final, vocês vão sair daqui top das galáxias. Você vai ver que nós tivemos pais da igreja. Quem eram os pais da igreja? Nós tivemos os apóstolos, né? Tudo bem? Os apóstolos? Pedro, Tiago, João, tá? Aquela rapaziada, todos 12, né? Depois saiu o Judas, entrou quem? Matias, certo? Então temos os 12 apóstolos. Esses apóstolos, eles ensinaram outros discípulos. Eles eram chamados de... Depois que os apóstolos morreram e ficaram estes que eles ensinaram, esses eram chamados de pais apostólicos. Tá? Aí um dia esses pais apostólicos morreram. E quem ficaram? Os que aprenderam com os pais apostólicos, é chamado pais da igreja. O Santo Agostinho, o pai da igreja, Irineu de Lyon, Justino Marte, Policarpo, né? Vários, tá bom? Então, essa rapaziada todinha, eles tinham uma função. Então nós estamos falando de ataque que vem de fora, ataque que vem de dentro. Então a partir do segundo, terceiro, quarto, quinto século da igreja cristã, se levantaram então esses homens para proteger e defender a igreja contra esses ataques de dentro e de fora. Os que defendiam a igreja dos ataques que vinham de fora eram chamados de apologistas. Eram os pais apostólicos apologistas. Eles defendiam os ataques que vinham de filósofos, do Império Romano, do imperador.
E tinham aqueles que defendiam a igreja dos ataques de dentro da igreja mesmo, que eram chamados de polemistas. Quais eram os ataques que aconteciam dentro da igreja? Os gnósticos, essa raça dos infernos atormenta até hoje, os gnósticos. São aqueles que diziam que o nosso corpo é mau, a carne é má, o que importa é a purificação do espírito, o que fizer com o corpo não tem mal nenhum. Isso é mentira. Eles ainda disseram que Jesus é aquele que nos liberta, que liberta a gente desse corpo mau, porque Jesus não era carne, Jesus não era corpo, Jesus era um espírito, ele era um logos. E lá João vai dizer, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E lá no versículo 14, o verbo se fez carne para combater eles. Eu falei aqui para vocês que o evangelho de João é para combater os gnósticos. Então, exegese é quando eu extraio do texto os verdades. Exegese é quando eu começo a dar sentido que não é o sentido bíblico. Tá? Você quer que tem muita polêmica? Lá em Gênesis capítulo 5, né, dos Nefilim, né? 5 ou 6? Do 5 ali em diante. É 5, né? Gênesis 5, não sei se você já ouviu falar dos Nefilim, os gigantes da terra, e viram os filhos dos homens, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram famosas, aquela coisa toda, entraram a ela, né? Aí o pessoal, tá vendo aí? Esses Nefilim são os ETs. Tem gente boa, irmãos, defendendo que Nefilim são extraterrestres, ou que são demônios. 6, pastor. 6, né? Irmão, olha só. Não é. Quando a Bíblia fala de gigantes, o problema de você fazer uma tradução é que às vezes quando você faz a tradução, você não acha a palavra exata que tem o mesmo sentido da palavra da onde você está tirando. Essa palavra gigantes não significa gigante em altura, significa homens poderosos. Homem poderoso pode ser politicamente, pode ser em força, pode ser em vários sentidos. Não quer dizer que era ET, não tem nada a ver. E outra, não pode ser demônio. Pastor, com base em que você fala que não pode? Pode perguntar mesmo, tem que ser questionador mesmo. Eu falo com base no que Jesus falou. Quando perguntaram lá para ele, vem cá, uma mulher se casou com um marido, esse marido morreu, depois teve outro, casou com o irmão desse aí, morreu também, esse morreu, ele tinha 5 irmãos, morreu, casou com 5, 5 morreram. No final, lá no final, ela vai ser mulher de quem? Olha que pergunta. Satanás dos infernos, né? Aí Jesus falou assim, vocês estão perguntando coisas que vocês não sabem, não tem nada a ver. Lá naquele dia, não tem sentido ter esposa, ter marido, porque vocês serão como os anjos. Como os anjos, você vai ser como anjo, então o que isso quer dizer? Anjo é assexuado, anjo é um espírito. Ele tem um corpo, né? Tem um corpo espiritual. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, fala de corpo celeste, corpo terrestre, corpo animais, o peixe tem um tipo de carne, a ave tem um tipo de carne, né? E os seres celestes têm o seu corpo celeste, é diferente. Mas eles são assexuados. Então, entender o que é exegese e exegese. Exegese é quando eu pego o sentido exato, palavra por palavra, e exegese é quando eu dou sentido. Nós temos algumas Bíblias, irmão, aproveitando o ensejo aqui, não é bem a matéria aqui, mas já que estamos falando do assunto, né? Nós temos algumas, e muitos seminaristas, quando estão estudando assim, eles gostam de perguntar, pastor, qual que é a melhor versão ou melhor tradução da Bíblia? A melhor tradução da Bíblia em português é Almeida Corrigida Fiel, ACF. Almeida Corrigida Fiel. Tá? Então, a Assembleia de Deus, a gente usa muito essa ACF. E a outra que é depois da Almeida Corrigida Fiel, uma boa também, é Almeida Revista e Corrigida, ARC. Agora, por que elas são as melhores? Porque quando foram feitas as traduções dessas Bíblias, eles usaram um tipo de tradução chamada equivalência formal. O que é uma equivalência formal? Eles, quando foram fazer a exegese do texto, eles deram o sentido da palavra por palavra. O que significava a palavra no grego, no hebraico, eles traduziram para o português, ao pé da letra.
quase ao pé da letra mesmo. Então o que está escrito lá no original está escrito aqui. Por isso que ela é melhor. Aí depois na Almeida Revista e Corrigida, que ela deu algumas correções em português, né? Almeida Corrigida, então é a ACF e a ARC, tá? Aí depois tem o restante das Bíblias todas. Quais são os restantes das Bíblias todas? São Bíblias que foram traduzidas usando um outro sistema de interpretação. É chamado de equivalência dinâmica. O que é uma equivalência dinâmica? Eles não fizeram a interpretação de palavra por palavra, mas eles liam, por exemplo, o texto inteiro, uma linha inteira, e viam o sentido que tinha aquela linha para eles, não uma pessoa só, tem um grupo de exegetas, e falavam assim: você não acha melhor que pode ser assim? Pode ser assim, você também, eu também acho que pode ser assim, pode ser assim. Só que nessa de você dar o sentido em todo o texto, alguns problemas começaram a acontecer. Tem algumas partes que você vai ver que tem algumas Bíblias que não tem. Você quer ver um exemplo? Quem tem a Almeida Corrigida Fiel aí? Leia para mim aí Lucas 4:4. Eu já te falo qual Bíblia que é a tua aí. Lucas 4:4. Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Agora outro, lê assim mesmo o texto aí, Lucas 4:4. Pode ler. Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam que o ser humano não vive só do pão. E o resto? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, onde é que está? Onde é que você botou, Manu? Não fui eu. Viu? Tá faltando coisa aí. Você entenderam? Então tem Bíblias que quando essa equivalência dinâmica, você vai perder. Eles tiraram várias partes. Ah, pastor, mas a Bíblia então está errada. Não está errado, mas está faltando parte aí. Aí eles vão dizer: não, porque nos textos originais mais reconhecidos não tem essa parte. Quer ver outra aí? 1 João 5:7. Essa é mais gritante. Chamada de Coma Joanino. Eu estava vendo uma vez, eu coloquei 1 João 5:7. Um pregador, um pastor lá dentro, da igreja grande lá de São Paulo. Aí o cameraman filmando a Bíblia dele em cima na hora, ele fazendo a leitura. Aí ele fez a leitura ali em cima de Romanos capítulo, acho que é o 8, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que também. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ponto. Aí eu olhei assim: pô, mas onde é que está? Mas na minha Bíblia está escrito: mas que não andam segundo a carne, segundo o Espírito. Veja aí para nós, irmão. 5:7. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Lê de novo, irmão, por favor. Presta atenção que a irmã está lendo aqui. Lê mais alto um pouquinho. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E os três são um. Alguém lê para mim o mesmo? É o 7 e 8 que ela leu, né? Não. 1 João 5:7. Então, o versículo 7 e 8. Né? Isso, lê aí. Há três testemunhas, daí o 8. O Espírito, a água e o sangue. E esses três estão de pleno acordo. Tá assim também. Assim há três que proclamam testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e a plena concordância entre os três. Da senhora está os três são. Só, os três são. Estes três são um. Olha aí. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, e estes três são um. Tá mais ou menos igual, né? Tem alguma versão aí, a Ara, que ela omite essa parte aí, tá? Fica pela metade. Esse versículo que você falou, qualquer Romanos? Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma. Romanos 8:1, vamos lá.
Vamos ver se vai Tem bater. o João 3,13, né? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que é o filho do homem que está... Aí tem umas partes ali, cara. Romanos 8:1, vai lá. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pode ler outra aí, diferente dessa aí? Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. E o resto? Já omite a segunda parte. Viu aí? Troca de Bíblia, mano. Troca de Bíblia. Meu pai botar senha de tirar o tempo. Não, tem que trocar a Bíblia não. Eu só estou mostrando para vocês que são sistemas de tradução que fizeram. Você vê como é que pede. É a mesma coisa que está escrito, mas está faltando, né? Não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá falando, tem uma sequência aí. 3 são que testificam a carne, a palavra e o sangue, né? O Espírito, né? E os 3 são um, né? Tá ali falaram mais ou menos, né? Mais ou menos dentro. Mas tem umas que omitem. Tem umas Bíblias que nesse versículo tem. Pastor Taranto, no capítulo 5 lá do Paralelo do Tanque de Betesda, lá tem um versículo lá que não aparece, acho que é a música também, né? Porque eles alegam que não consta nos manuscritos originais. Exatamente, você vai ver, tem algumas Bíblias que está escrito entre colchetes e eles vão colocar embaixo assim: este texto não consta nos manuscritos mais aceitos, tá? Porque tem uma briga aí de que na hora de foram fazer a tradução do grego para o português, né? Ou foram colocar como... Porque você não tinha um livro inteiro escrito, você tinha fragmentos desses livros, né? O livro que eu estou falando aqui é de Mateus, Marcos, os do Novo Testamento principalmente. Então, teve alguns editores, o caso do Erasmo de Roterdã, que ele pegou vários textos de um grupo chamado Majoritários, que eram os textos mais aceitos, e desse texto mais aceito ele escolheu 7 só. E tem um grupo que escolheu desses majoritários, pegou todos. Então ele fez uma junção de todos. Então não é que vai ser diferente, mas tem variantes, tá? E quando você passa para esse texto chamado texto eclético, que surgiu depois do iluminismo, que teve uma influência muito grande da chamada teologia liberal, você vai ver que aí ficou pior ainda. Que vai aparecer um tal de texto eclético, que o Novo Testamento vai ter uma variação de 1.800 vezes, 1.800 variantes entre um texto e outro. É muita coisa, irmão. Então a gente tem que tomar cuidado. No Novo Testamento, tá? Então, o hermeneuta deve fazer uso de alguns meios complementares que irá lhe proporcionar uma interpretação ampla e rica do seu estudo. São perguntas apresentadas a seguir que auxiliam na interpretação ideal. Como eu falei para vocês, né? Quando você vai pegar um livro para ler, vou ler o Evangelho de Mateus. Primeiro você pergunta, quem escreveu? Mateus. Mateus era o quê? Judeu. Que mais que ele era? Ele era publicano, irmão. A raça mais odiada pelos judeus. Quem já assistiu aí o Chosen? The Chosen? Quem já assistiu? Nunca viram? Você já viu o Mateus lá do Chosen? Ele é parece que ele é meio autista, né? Mas nada impede de ser. A Bíblia não diz que não era, né? O Messi é autista, o Messi. Jogador Messi, né? Você sabe que o autismo, eu tenho um sobrinho que ele é um autista, né? E cada autista tem uma facilidade para uma coisa. Esse meu sobrinho, irmãos, ele é impressionante. Eu aprendi tabuada quando estava na escola, eu gravei, né? Mas a tabuada dele é o seguinte: ele pergunta para você, quanto que é 75 vezes 14? Peraí, ele pá, na hora. Quanto que é 35 vezes 28? Pá, como é que pode? Né? Então, o autista, eles têm uma mente assim, é uma coisa tremenda, né? O Einstein que é verdadeiro artista, né? É o Einstein da vida. Você falou tudo. Os autistas, muitos autistas são excelentes pintores.
Eu vi um programa que estava tratando sobre autismo, né? Na Discovery. E pegaram um rapaz lá na Inglaterra. E porque o autista ele faz todas as coisas na hora certa. Se mudar 1 minuto assim já fica doido, né? Aí ele tinha hora de comer, hora de fazer, de sair, ele tinha hora que ele ficava desenhando, ele gostava muito de desenhar. E ele tinha memória fotográfica. Se ele chegasse nessa sala aqui, ele parasse aqui, olhasse aqui, ele ficaria aqui uns 1 minuto olhando assim. Ele ia sair, ia para outra sala, ia desenhar exatamente o que ele viu aqui, irmão. E a fisionomia de todo mundo. Peraí, não acabou não. Aí, os camaradas falaram assim, eu quero ver se isso é verdade mesmo. Deram um passeio com ele de helicóptero na cidade de Londres. Meia hora. E botaram um painel, irmão, de uns 20 metros para ele pintar o que ele viu na viagem. Ele ficou horas lá desenhando e desenhou a cidade inteira, irmão, na caneta assim, desenhou o prédio, as torres, tudo que tinha, com detalhe. Aí mostrar depois de um tempo, vai lá ver. Aí chamaram o engenheiro fazia parte da prefeitura lá de Londres. O cara começou a olhar e falou assim, olha. Aí ele errou aqui, ó, tá perfeito. Mas ele errou aqui nessa torre aqui, ó. Essa torre tá, ela não é desse tamanho aqui. Aí falou assim, não é possível. Ele falou, não, é assim mesmo, o menino falou, é assim mesmo. Aí pegaram o helicóptero e foram de novo. Tava em reforma o negócio, tava mesmo. Tinha um andaime. Irmãos, eu vi isso aí, eu vi. Então são tremendos. Então nada impede que o nosso irmão Mateus fosse alguém especial, né? Então Jesus não faz acepção de ninguém. Pensei que você queria falar alguma coisa. Então, quem escreveu? Mateus, já sei quem é. Para quem ele escreveu? Falamos aqui. O Evangelho de Mateus foi escrito para quem? Para o judeu. Então, então ele escreveu para o judeu. Agora deixa eu contar uma novidade para vocês aqui. Os evangelhos, irmãos, os evangelhos foram escritos, olha só, os evangelhos foram escritos em grego, certo? Só que Jesus não falava grego, Jesus falava aramaico. Então quem escreveu, quem traduziu para o grego, ouviu Jesus falando em aramaico. Olha só, já vai ter aí um negócio. Então quem está ouvindo ou ouviu Jesus falar, vai ter que escrever o que ele falou, passar para o grego. Já vai ter uma tradução, né? Não estou dizendo que está errado, é uma tradução, só mudou lá. Então, a novidade que eu quero contar para vocês é o seguinte: nós temos um livro chamado História Eclesiástica, do Eusébio de Cesareia. Ele diz lá numa parte do livro que o Evangelho de Mateus, segundo a tradição dos pais da igreja, foi escrito em aramaico. Olha só. Aí você vai pensar, poxa, se quem escreveu o Evangelho de Mateus foi Mateus, que era judeu, e ele escreveu para os judeus, só pode ter sido escrito em aramaico, porque Jesus falava aramaico. Só que não existe nenhum autógrafo hoje. O que é um autógrafo? Autógrafo são manuscritos originais. Não existe nenhum, nem de Mateus, nem de Marcos, nem de João, nem de Apocalipse, não existe nenhum. O que a gente tem é cópia da 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 cópia e vai continuando, tá? Os manuscritos mais antigos que nós temos são mais ou menos do século 2, 3, 4 depois de Cristo, estou falando do Novo Testamento. Agora, veja só, o nosso Deus é o Deus que ele inspira os homens a escrever a palavra de Deus, e ele também é um Deus que preserva a sua palavra. Quando descobriram aqueles manuscritos de Qumran, na década de 50, 1954, parece, a memória não me trai, se lembra? Que tinha um pastor de ovelha, a ovelhinha subiu lá na montanha, entrou numa caverna, e ele jogou uma pedra lá para espantar a cabrito lá, não sei, uma cabrinha, e ele escutou o barulho de um vaso quebrando. Aí ele entrou lá, ficou, que barulho é esse? Tinha um monte de vasos de barro lacrado, com pergaminhos, com rolo de papiro guardado dentro, com o Antigo Testamento. Isso em 1954. Quando os judeus pegaram aquilo lá, os estudiosos, e viram, presta atenção, isso em 1954, aqueles escritos que estavam dentro do vaso
eram 1000 anos mais antigos do que os manuscritos mais antigos que existiam na época. Entendeu? Vou repetir. Em 1954, quando encontraram esses vasos com as escrituras do Antigo Testamento, lá no Mar Morto, lá em Israel, perto de Israel ali, perto do Mar Morto. É um lugar muito seco, por isso que foi preservado. Estava dentro de uns vasos de barro, né? Quando foram verificar o que se tratava aquelas escrituras lá, não era só a Bíblia que estava, tinha um monte de livro de história também, tinha outras coisas lá, mas entre eles muitas passagens bíblicas, o livro de Isaías inclusive, quase que completo. Quando fizeram os estudos, perceberam que aqueles manuscritos eram 1000 anos mais antigos, já tinha manuscrito antigo na época, entendeu? Só que aqueles eram 1000 anos mais antigos que aqueles que já tinham. Impresso em papel, né? Em papel não, em papiro. Papiro, né? E com o maior cuidado eles foram tirando, porque aquilo já estava quase decompondo. O papiro é feito de junco, né? Mas eles se preservaram por quê? Porque é lá um lugar desértico, seco, não tem umidade. Não é um Deus que preserva. E quando foram comparar esses 1000 anos, que eram 1000 anos mais velhos, com aqueles que já existiam, era exatamente a mesma coisa. Não é um Deus que preserva? Então esse negócio aqui não é papel, que eu não entendi como é que fala. Papiro. Ele é bem mais resistente do que papel, né? Porque eu aprendi na escola que papel demora 200, acho que 400 anos para se decompor. Isso aí é Papel? mais antigo que o mais antigo. É o plástico. Não, plástico. Plástico é é- 900. Não, papel não é tudo isso não, né? Papel, menos, né? Papel se tiver na umidade assim, dissolve, né? Sim. Mas olha só, não existia papel na época de... Papel foi inventado pelos chineses, bem recente, né? Naquela época eles escreviam em papiro. Por que era papiro? Eles pegavam tipo um mato, um mato de folha larga assim, eles deixavam secar. Esse papiro dava nas margens do rio Nilo ali, principalmente, né? Em outros lugares também tinha. O que eles faziam? Eles deixavam secar, depois eles molhavam. Aí eles trançavam um no outro, tá? Você já viu o cesto de palha? Só que a palha é mais grossa. Aquele lá era bem fininho, era um mato, tipo uma grama mais larguinha. Então eles trançavam aquilo, molhavam, depois de secar. Aí depois eles tinham uma prensa, eles tiravam aquela água, tirava, apertava e deixava no sol para secar. Aí quando ela secava, ela soltava uma resininha, tipo uma cola, e virava, ficava grudadinho uma na outra assim. E não é papel, mas é tipo uma fibra, ficava tipo uma fibra e ali eles escreviam. Isso é chamado de papiro. Esse aí durava pouco, né? Mas veja só, esse aí durou bastante, né? Porque estava bem conservado no lugar seco. Mas tinha uma outra maneira de você escrever, que era no pergaminho. Pergaminho era um pedaço de couro, principalmente de bezerro. O couro eles arrancavam, né, limpava, deixava secar, curtia, aí escrevia no couro. Aí guardava aqui e durava. Esse durava bastante. O couro durava bastante. O papel é de 3 a 6 meses. A durabilidade dele. O plástico, salvo engano, é que é de 400 anos. E isso eu acho que também depende. Existem fatores que influenciam, né? Para ser mais. Umidade, né? Se estiver na umidade. Então, primeiro, pergunta quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu. Olha só, essas perguntas são importantes para a gente fazer aí a nossa interpretação, né? Qualquer texto que você pega da Bíblia para você interpretar. Senhora? Para qualquer texto da Bíblia que você fazer você faz essas perguntas. Para qualquer texto que a senhora for fazer da Bíblia, para estudar, a senhora tem que fazer essas. Essas aqui são algumas perguntas, a senhora pode fazer outras perguntas. Isso aqui é só umas básicas. Tá? Depende se a senhora for chamada para pregar no Congresso das Irmãs aí. Receba, né? Mas está estudando aqui para quê? Para aprender? Ué, não, aí vai. Não, é para passar para frente. E vocês vão aprender aqui para fazer nada? É para botar para frente, né? Aí as irmãs vão dar um tema lá, né? É tempo de purificar as vestes. Olha, a senhora vai procurar um texto que fala de veste, né? E vai lá e vou pegar um texto aqui
de Gênesis, quando o Jacó fez uma veste para José. Você viu que José, toda a mudança de fase dele, ele mudou de roupa, né? Quando o pai fez a veste para ele, eu já estou dando a cola da prova aqui já, hein? Quando o pai fez uma roupa para ele, aí os irmãos ficaram com ciúme, arrancaram a roupa dele. Aí ele foi para casa do faraó, botaram outra roupa nele. Aí a mulher do faraó deu em cima dele, arrancou a roupa dele. Aí ele foi para a cadeia, né? Foi para a cadeia, quando estava lá na cadeia, botaram a roupa de um mendigo nele, né? Quando ele estava, a Bíblia diz que quando ele foi para falar com o faraó, trocou de roupa. Aí foi para falar com o faraó. Quando falou com o faraó, ele estava com roupa, trocou de roupa, mas a roupa de presidiário. O faraó botou o anel na mão dele e falou assim, troca a roupa dele. Trocou de novo. 4 trocas de roupa, foram 4 fases que ele teve. Eu acho que dentro da cadeia já teve uma outra troca, né? Porque ele chegou como prisioneiro e depois ele foi promovido, vamos dizer assim, pelo... deve ter tido, mas a Bíblia não fala, né? Então, como, por exemplo, o agente penitenciário, ele tem uma roupa diferente exatamente. Ó, isso aqui chama exegese. Viu aí, exegese? É invenção de moda. Daqui a pouco ele já está fazendo outra Bíblia. Ele está atualizando a Bíblia. Tudo ele tem uma... Também o tempo que ele faz. A Sara não viu nada, irmã. Ela não sabe de nada. Ele está estudando já. Irmã, com essa criança já há anos já. Isso aí é uma benção. Mas é bom. Mas vocês têm que ficar assim também. E é bom que a gente vai estudando a Bíblia, que o Espírito Santo de Deus é que vai fazendo a gente lembrar das coisas. Por mim, eu não lembro não, irmão. Cabelo de velho é coisa triste, né? Mas o Espírito Santo de Deus vai fazendo a gente lembrar. Né? Não estou com Alzheimer não se preocupa, tá? Fica tranquilo. Então não. Então, olha, para quem escreveu, quando escreveu, tem que saber a época. Você sabe que dependendo da época, quando foi escrito, tem um tipo de cenário, né? Então a gente tem que saber quando é que foi escrito. Aí, eu falei, não, ele ligou aí. Não, Lula, vai baixar o preço do café. Em quais circunstâncias também escreveu, né? Nós temos, vocês sabem quanto, olha só, a Bíblia levou, irmãos, 1.600 anos para ser escrita. Todos esses livros que existem na Bíblia levaram 1.600 anos. 40 autores diferentes em 1.600 anos. E desses 40 autores, alguns escreveram no palácio, Salomão, Davi, Isaías também era palaciano. Outros escreveram em batalha, Davi, né? Outros escreveram, era pescador, de repente até dentro do barco, não sei. Outros escreveram dentro da cadeia, Paulo, né? Foram várias circunstâncias. O próprio Nabucodonosor, capítulo 4, que é ele que escreve em Mateus. Exatamente, Nabucodonosor escreveu o capítulo 4. Daniel não foi Daniel não, é Nabucodonosor. É ele que está escrevendo lá. Durma com um barulho desse. Foi Naná que escreveu. Nabucodonosor. Irmão Naná, tem dúvida que ele se converteu? As últimas palavras de Nabucodonosor foi, ele estava pastando igual um animal, não foi? As últimas palavras de Naná foi, e então olhei para o céu e glorifiquei ao Deus Todo-Poderoso e voltou-me o entendimento. E ele glorificou a Deus e não se fala mais de Naná. Nós vamos chegar lá no céu. Quem é você? Sou o irmão Nabucodonosor. Falei, não acredito. Não, tem que acreditar mesmo. Foi por coisa boa que ele fez que ele está lá? Não, é por graça. E eu e você não somos nem um pouquinho melhor que ele não, tá? Ai, Nabucodonosor vai estar lá, não quero não. Então fica aí. Tem crente manhoso, né? Você acha, ele acha que se ele não for, ou se não for as pessoas que ele acha para o céu, o universo está conspirando contra ele. Faz favor, meu irmão. Não. É por graça que nós estamos na presença do Senhor. É favor imerecido. Fala, chefe. Sobre os escritores ali, né? Apesar de nascer teu filho do seu livro, ele já me incentivou a fazer uma coisa. Eu só li só o título, que era sobre será mesmo que a mulher de Jó pediu para amaldiçoar Deus. Eu li esse título
eu já fui estudar o livro de Jó, que é um livro que eu nunca vou estudar pra ver, né? E tipo, ali eu fui pesquisar sobre quem escreveu. Só que daí não tem fragmentos assim, mas tem suposições. Suposições que diz que foi o próprio Salomão que escreveu, né? Ninguém sabe, né? Aí também sobre antecedentes dele, eu nunca tinha pesquisado também quem era pai de Jó. Aí eu fui ver que ele era tataraneto de Abraão. Aí Isaac era o bisavô dele, Esaú era o avô e Zerá era o pai de Jó. O Abraão ele é de Ur dos Caldeus. O Jó é de Uz. É diferente. Ur dos Caldeus é onde é o Iraque hoje. Uz é na Arábia Saudita. Hoje é a Arábia Saudita. Bem longe, né? Na divisão como foi vindo as gerações, né? Teve divisão de terra, mudança de terra, de terra? De terras. Aí Podendo ter se mudado para outras terras, né, no caso. Aí foi já foi depois lá do Noé, né? Já foi da distribuição para frente lá para frente, né? Porque pelas pessoas, eu pensava assim, as pessoas falavam, né? Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Só que é um dos, né? Como ele veio depois ali de Abraão e tal. Esse dia eu estava fazendo uma pesquisa também, de vez em quando me dá vem uns insights assim, rapaz, eu nunca tinha pensado nisso. Eu estava vendo alguma coisa e apareceu lá a mulher, porque o Abraão é descendente de Abel, é da descendência da geração piedosa, né? E de Caim, acabou ali, porque depois teve o dilúvio. Para onde é que foi a descendência de Caim? Deus acabou com tudo? Rapaz, não. Fui descobrir que a mulher de Noé é descendente de Caim. Agora não sei a sequência, tá? Eu vi lá agora, surgiu o assunto aqui agora. Mas... E mais um ponto, ali sobre Jó ser fiel, sabe? Eu tinha só isso na minha cabeça, da história de Jó. Que Jó foi um homem íntegro, fiel a Deus e tal, né? Aí eu fui ler, que eu não sabia e tal, mas ali trouxe uma visão de como Satanás trabalha na vida das pessoas. Tipo, Deus entrou numa conversa com ele, puxou uma conversa com ele, meio que fazendo ele falar a forma que ele trabalha, entendeu? Você está falando com o diabo, né? Isso. A gente está falando antes de começar a aula aqui, exatamente sobre isso, porque o Satanás foi expulso da presença do Senhor, né? Aí diz que ele apareceu na presença de Deus, né? Junto com os filhos de Deus. Aí, então, mas aí nós falamos que eu acredito que esse apresentar na presença do Senhor não é no lugar de onde ele foi expulso, porque Deus é onipresente, ele está em todo lugar. Até falei com ele ali, a gente não pode perguntar onde é que Deus está. A pergunta não é essa, a pergunta seria onde Deus não está? Em lugar nenhum, Deus está em todo lugar. Então, quando diz que ele apresentou-se na presença do Senhor, podia ser em qualquer lugar, mas não foi lá onde que tem o céu, a morada de Deus, não. Lá não. Foi no lugar que ele podia falar com Deus ali e falou com Deus, né? Mas ainda só puxando um rabinho dentro da matéria que nós estamos falando aqui de exegese, eu fiz questão de botar naquele livro ali. Depois quem quiser, né, eu tenho esse livro ainda aí, se quiser, né, na hora do Jabai. Insight de um pastor chato. Ele fala algumas coisas de exegese lá, tem muitas coisas. Fala do Salmo 23 e essa do Jó, que é bem interessante. Que eu falo exatamente, porque quando o Jó já está raspando com um caco de telha, todo mundo conhece essa passagem que a mulher fala: homem, você já está aí nessa desgraceira, aí amaldiçoa logo a Deus e morre, não é isso? Aí ele fala: mulher, falas como tola, recebemos tantas coisas boas, não vamos receber coisa ruim, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Mas lá no original, quando está escrito lá, amaldiçoa teu Deus e morre, ela não manda amaldiçoar. Bom, não está escrito amaldiçoa, né? De repente ela pode até mandar, mas quem escreveu não botou amaldiçoa.
Lá está escrito, abençoa a Deus e morre. Espera aí, pastor Tânia, então por que na língua portuguesa está colocado ali, amaldiçoa a Deus e morre? Existem algumas suposições. A primeira suposição é que ela pode ter falado de forma irônica, tipo, abençoa a Deus e morre. Vai, irmão, vai com Deus, né? Não vamos julgar a mulher de Jó, né, irmãos? A coitada perdeu 10 filhos, alguns dizem que ela perdeu noras e netos também, a Bíblia não fala. Pode ter morrido não só 10, mas pode ter morrido mais de 50. No mesmo dia, a mulher estava, imagina, né? Aí ela fala para Jó, então podia ser uma forma irônica, ela pode realmente ter mandado ele amaldiçoar a Deus e morrer, mas quem escreveu, você sabe quem escrevia a Bíblia eram os escribas. E o escriba jamais colocaria alguém amaldiçoando a Deus. Assim, eu vou falar nada disso, vou botar abençoa ao invés de botar amaldiçoa. Porque no original está escrito abençoa a Deus e morre. Mas na nossa versão está escrito amaldiçoa. Tá? Então é claro que não tem aquilo ali, o que eu botei ali, não é uma resposta final, né? Eu expliquei as três suposições lá, exatamente por causa disso. É por causa dessa interrogação, é por causa da afirmação de Jó, né? De ter falado para ela, como falas, como a dona que falas tu. Pela fala dele, dá a entender que ela mandou amaldiçoar mesmo. Sim. Mas quem escreveu não botou amaldiçoa. Você está entendendo? Então, é uma suposição. E é problema de interpretação isso quando a gente faz exegese. Então eu tenho que conhecer a língua hebraica, eu tenho que saber o que significava aquela palavra naquela época, eu tenho que saber o contexto histórico para saber que um escriba não poderia escrever isso. Você sabe que um escriba contava, você não comprava Bíblia pronta, Antigo Testamento, na época de Jesus, por exemplo. Você chegava, não tinha loja da CPAD lá, eu quero aí uma Bíblia da... Não tem Antigo Testamento, o Novo nem estava escrito ainda. Até Jesus quando falava assim, se credes em mim como diz as Escrituras, que Escritura que ele está falando? O Antigo Testamento. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Que Escritura que ele está falando? Não é o Novo Testamento, ele está falando com o pessoal da época. Ele está falando do Antigo Testamento. Homens que não conheciam o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento testificava dele, que ele haveria de vir através dos profetas. Então, é uma visão que você tem que ter. Olha só como é complicado. Fazer mensagem, irmão, não é chegar lá em 5 minutos e fazer a mensagem, não. Eu não tenho a capacidade, de repente ele tem aqui, eu já levei 2 meses para fazer uma mensagem. 2 meses. Às vezes ficavam 3 horas por dia fazendo lá, estudando para saber. Mas quando eu trouxe o assunto, o pessoal, meu Deus, mas eu trazia com base, um estudo, um congresso que eu fui chamado para pregar lá. Foi o primeiro seminário de ciência e teologia lá que fizeram em Camboriú. Aí me chamaram. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar aqui? Foram 3 meses preparando a mensagem, irmão. E quem do meu lado pregando, 2 doutores lá. Eu ali de saia curta. Mas preparei. Né? E a gente sempre prepara o dobro de tempo que a gente tem para falar. Não deu para falar nem a metade. Né? Porque Deus vai dando graça. Não é por mim não, é graça de Deus. Pelo menos estava preparado. E aí, mas e para preparar? Por isso que eu estou falando para vocês. Não estou aqui jogando balde de água fria, dizendo, mas não é fácil, irmãos. Não é fácil. Mas é glorioso você ver, depois do seu trabalho pronto, você fala assim, meu Deus, eu não tinha condição de fazer um negócio desse aqui. Você vai ver como é que Deus ajuda a gente a fazer, na pessoa bendita do Espírito Santo. Né? E como tem esse texto aí do Jó, tem outros mais cavernosos até. Então, Jesus mesmo fazia questão de sempre citar as Escrituras. Então, nós, como vamos pregar, ensinar, nós temos que citar as Escrituras. Eu chegar aqui para dar aula, ficar só falando aqui, lendo a apostila aqui para vocês, não, nós temos que falar de Bíblia. Conta fatos reais, de coisas que aconteceram na nossa vida, testemunha, é importante, ouvir vocês também, e a gente vai crescendo junto, né? Então, olha, viu que aqui são algumas perguntas só. Quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, onde estava quando escreveu. Você sabe que o livro de Jonas, por exemplo, dá a entender, o Jonas morreu. Você entende que Jonas morreu? Ah, pastor, começou a heresia. Irmãos, ele fala lá da profundeza da morte.
Ele morreu, mas ele ressuscitou. Quando falaram para Jesus, nos dá um sinal aí de que tu és o Messias. Não, sinal nenhum vos dará dado, senão o sinal de Jonas. Ficou 3 dias na barriga do peixe, ressuscitou. Ressuscitou. Eita, que já começa a... Manu, vou começar aqui. Começou o cabelo a arrepiar aqui, hein? E o meu também. Eita, era! Receba. Você tem que empolgar com a palavra, você tem que ficar empolgado, né? Deixar Deus, né? É benção. E tem outras passagens maravilhosas que o Senhor permite, né? Que a gente entenda com mais profundidade, com uma perspectiva que outros não viram ainda. Permita. Jó capítulo de número 2, versículo 1 em diante. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse, a minha angústia clamei ao Senhor. Ele me respondeu, do ventre do abismo. E está escrito aí o abismo aqui no hebraico, né? É Sheol. Sheol. Ele clamou do céu. Céu é o lugar dos mortos, irmão. Sheol, mundo inferior dos mortos. Olha lá. Ele estava morto. E por graça, Deus ressuscitou ele. Aí esse dia um aluno não era aluno, me chamaram para dar uma palestra para jovem lá em Itapema, né? Aí foi na casa do líder, mas tinha mais jovens, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lá tinha uns 30, tem uns 20, né? Mas um monte de jovens. Aí me botaram no meio para começar a fazer perguntas, de qualquer coisa da Bíblia. Eu falei, meu Deus do céu. Aí a primeira pergunta lá, pastor, por que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau e o Deus do Novo Testamento é um Deus bom? Aí eu já olhei para ele e falei assim, você é gnóstico? Porque o gnóstico que ensina isso aí, né? Era o Deus bom, aí desse Deus bom saiu um fragmento mau, demiurgo, aquela coisa toda. Aí ele falou, não, acho que ele nem sabia o que era gnóstico. Aí eu comecei a falar, vem cá, meu irmão. Você acha que Deus é mau, criando o homem para não pecar, esse homem pecando, dando mais uma chance para ele, expulsando do jardim sem matá-lo, sem destruí-lo? Você acha que Deus é um Deus mau, quando no meio de uma geração perversa, ao invés de acabar com tudo, ele separa uma família de homens, de um homem temente a ele, salvou a família dele, colocou dentro de uma arca. E eu não acredito que o Noé tenha feito aquela arca daquele tamanho, com 3 andares, com um monte de espaço para levar animais, irmão. Porque Deus ama os animais, a gente sabe disso. A gente vê lá em Jonas, inclusive. Né? Jonas. Viu que eu já li até a cabeça dele, né? Jonas. Convivência faz isso. Então, irmãos, como que eu vou falar que o nosso Deus é um Deus mau? Você acha que Deus é mau quando o povo pecou lá no deserto, depois de ter ficado 430 no deserto, pecou no meio do deserto, não creu nas promessas do Senhor, faz um bezerro de ouro lá, adora aquele Deus. Deus fala, o teu povo se corrompeu, desce lá, Moisés. Deus dando mais uma chance para aquele povo. Ato contínuo. Ainda não estava feita, não havia sido construída ainda, podemos dizer, montada o tabernáculo, que era o lugar de um encontro que Deus ia ter com o povo dentro daquele tabernáculo, lembra disso? Mas olha só a graça, eu consigo enxergar a graça no meio da lei. Moisés tinha uma barraquinha chamada tenda do encontro. Ele, quando queria falar com Deus, ele falava assim, eu vou ali falar com Deus, já vi. Ele saía do arraial, o arraial está aqui, é o acampamento. Ele saía do arraial, pegava a barraquinha, armava a barraquinha, e ficava todo mundo olhando assim, ele entrava na barraquinha, Josué ficava na porta, e a Bíblia diz que a glória de Deus descia e Deus falava com ele. Quer dizer, no meio da lei, a graça de poder falar com Deus a qualquer momento. Olha que coisa maravilhosa. Um culto de... Aí já começa a arrepiar. Mano, naquele culto das irmãs, quando o fogo tá pegando, você joga uma dessa aí, acabou. Acabou, mano. Acabou. Pega o bizu. Bizu. Nem bizu tá na Bíblia, é isso. É só você ter a visão. Como é que a gente vê isso? Varão, já tá escrito lá, é só você pegar e inserir na tua mensagem essas coisas bonitas.
Isso aí, meu Deus, eu nunca tinha visto isso, claro. Mas faz, o professor Taranto. E quando perguntaram, onde é que tu aprendeste? O pastor falou. É porque certo eles vejam aquelas que Deus manda matar tudo, até as crianças. Mas acham que Deus daquele tempo, né? Quando Deus Eu vou falar sério para a senhora. Eu quando comecei a fazer seminário, que eu tive que começar a ler a Bíblia, tinha que ler mesmo, né? Que eu achava que sabia alguma coisa, né? Aí quando eu comecei o seminário, a Bíblia não sabia coisa nenhuma, né? E era o pior dos piores. Aí eu comecei a ler o Antigo Testamento, eu entrei meio que em parafuso com isso aí. Que eu comecei a ler o livro ali de Juízes, quando o povo começou a dominar a terra, e foi exatamente isso aí, Deus mandou matar criança, matar. Eu falei com o professor lá de teologia do Antigo Testamento, o professor Isaías, falei, pastor, eu não consigo, então como é que pode um Deus bom fazer isso aqui? Aí ele me explicou por quê. Porque lá em Deuteronômio já estava escrito isso aí, quando vocês chegarem na terra prometida, vocês não assumam, não se misturem com aquele povo, para você não ter os mesmos costumes deles. Era um povo perverso, irmão, era um povo maligno, né? Criança que morreu, você pode estar, na minha convicção, criança que morreu na sua inocência, está com Deus, irmão. Criança inocente, Deus, é Deus que faz, que cria, que dá vida, né? Deus sabe todas as coisas. E outra coisa, aquelas pessoas que morrem sem salvação, o critério vai ser diferente para quem conhece a palavra de Deus. Está escrito em Romanos capítulo 2. Eles vão ser julgados pela consciência. Porque se a consciência delas for má, mesmo que estiver na igreja, vai estar condenado do mesmo jeito, irmão. Tem muito crente que diz que é crente, mas a consciência é perversa. Vive no pecado, não abandonou o pecado. É mentiroso, fofoqueiro, compra e não paga. Como é que fala? Maria vai com as outras, caloteiro, mulherengo, homerenga, é tudo que não presta, mas tá lá com aquela capinha de crente. Adúltera, enfim, tudo que não presta. Né? É só a capa. Né? Aquele partimento, tira a capa. A verdade é essa aí. Ninguém está livre de pecar, né? Mas nós não podemos viver em pecado mais. Você cometeu Deus, meu Deus, tem misericórdia. Eu ouvi, pensei, fiz. Senhor, tem misericórdia. Tem pecado que a gente pede perdão, é coisa nossa com Deus. Agora tem pecado que não é essa para pedir para Deus, não. Você tem que pedir perdão. Se for com alguém, é para aquele alguém. Se for no ato, aí você tem alguém que você é casado ou casada, então uma certa vez uma pessoa aí cometeu um monte de coisa errada aí, de adultério, aí veio falar comigo, aí falou assim, agora tô com a consciência tranquila. Eu falei, oi? Eu falei, não, foi até uma irmã, né? Eu falei assim, não, irmão, eu não sou seu marido, você tem que falar agora com quem você tem aliança, você não tem aliança comigo. Vai lá falar com ele. Não, você fala o seguinte, quando você for falar com ele, eu quero estar perto, você me fala que eu vou estar perto, a gente vai ver. Irmão, foi uma... né? Mas graças a Deus não separaram, né? Mas é um processo. Já está mais de 12 anos. Mas estão bem, graças a Deus. Né? Eu fico feliz de ter sido usado aí por Deus para não destruir uma família, com criança, com tudo. E casamento é um só, né, pastor? É um só. Não tem segundo, Não. terceiro, quarto, quinto, sexto, não tem. Vai tudo pro inferno, aqui vai tudo pro inferno. Tem caso e caso, né, irmão? Tem caso e caso. Uma mulher que é casada com um espancador, ela vai ficar a vida inteira casando, o cara ameaçando a mulher de morte. Ou o marido que está sendo ameaçado pela mulher. Tem mulher ruim também, irmão. Tem mulher ruim. Joga água fervendo no ouvido do marido quando está dormindo. Joga ácido no rosto, bota veneno no bolo. Olha, mãe, recentemente aí. Tem mulher ruim também, não é só homem ruim não, né? Mas o sangue de Jesus limpa todo mundo aí. Ele limpa e lava, purifica, né? Mas não é o caso nosso aqui, nós somos nova criatura. Estrutura bíblica, vamos mandar aí. É necessário que o estudante conheça sobre introdução bíblica e bibliologia. Eu já falei alguns flashes aqui para vocês de bibliologia. É importante conhecer a Bíblia. Algumas coisas eu já falei com vocês. Matérias iniciais, né? Olha aqui. É fundamental saber que a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, no espaço de tempo aproximadamente 1.600 anos, e que estes foram movidos pelo Espírito Santo. Esses homens que escreveram a Bíblia foram homens inspirados pelo Espírito Santo. A palavra inspiração, né, significa sopro de Deus. A palavra que usa lá o Timóteo, né, ele vai falar theopneustos,
Pedro, desculpe, Theopneustos, né? É Deus fazendo assim, ó, assoprando. Então, imagina só, Deus soprando no homem e ele fazendo assim, ó, respirando. Então, essa inspiração é uma inspiração do Espírito que Deus soprou sobre ele. Hoje em dia não se faz mais isso. Mas eu namorei na época que usava carta, eu namorava por carta. Eu sou das antigas, né, irmão? A minha namorada, hoje é minha esposa, né? 38 anos de casado. Mas na época, ela escrevia carta quilométrica, assim, botava perfume, botava desenho, carinha, boquinha. Aí eu morava com 2 irmãos, né? A gente morava, estava na Marinha, estava fazendo curso. Era uma casa, a gente alugava 3 crentes, né? Eu e o outro já era noivo e tinha um outro que não estava namorando, não. Aí a minha esposa, tem um namorado e noiva, mandava um monte de carta, e a dele, que morava em Recife, mandava pouco. Toda vez ele trazia, escreveu de novo, outra carta aí. E aí, às vezes demorava 3 semanas para chegar uma carta. Hoje o camarada está namorando, a menina, ele manda uma coisa para a menina manda para ele. O camarada leva 3 segundos para responder. Tava onde que não respondeu? Por favor, gente. Vai namorar por carta para tu ver. Né? Então, eu falei sobre isso para falar sobre inspiração. Quando a gente vai escrever, né? Você olhava para o céu, olha que coisa linda do céu, estou vendo a lua, lembrei de você. Aí o cara casa, acaba tudo isso, né? Tristeza. Mas é bom que a inspiração continue ainda, né? Tá na pista ainda, né? Aí, tá vendo? Vai cantar sempre. A Bíblia é um livro, então, que tem 66 livros, divididos aí em 2 testamentos, né? No Antigo Testamento nós temos lei, história, livros históricos, poéticos e proféticos, e desses proféticos tem profetas maiores e menores. Menores não porque eles eram baixinhos, mas por quê? Porque a quantidade de escrita é pouca, né? Você pega Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, são livros grandes. Aí você tem Oséias, Miqueias, Obadias, Jonas, Abacuque, Amós, aí são menorzinhos, né? E no Novo Testamento nós temos também uma divisão, livros biográficos, que falam de Jesus, históricos, que é o de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, foi escrito por quem? Lucas. O Lucas era médico, certo? Lucas não foi discípulo de Jesus. Marcos também não foi discípulo de Jesus. Os únicos que foram discípulos de Jesus foram Mateus e João. Aquele evangelho de Marcos, segundo alguns, foram informações que ele recebeu de Pedro, que ele é sobrinho de Pedro, o João Marcos. É o mesmo João Marcos lá, que na 2 Timóteo, lá, o apóstolo Paulo fala assim, ele é meio útil e tal. Mas foi o mesmo João Marcos que deu problema lá em Atos dos Apóstolos, que Paulo vai embora daqui, né? Barnabé, né? Ele estava com Barnabé. Mas depois ele cresceu, esse menino, né? Ele desenvolveu, né? Ele ficou maduro, era um outro João Marcos. Agora, quando você lê o Evangelho de Lucas, e você lê até o final, se você lê o Evangelho de Lucas até o final e começar o livro de Atos, é exatamente a sequência, tá? Eu não sabia, então tá sabendo agora, porque que foi o mesmo que escreveu. Você lê o Evangelho de Lucas, vai lendo, quando chegar no último capítulo, pega, já vai para o livro de Atos, você vai ver como que bate certinho a sequência. É a sequência. Bom? Então ele escreveu também. O Lucas provavelmente ele entrevistou pessoas que tiveram com Jesus. Aquela mulher que levou o óleo. Rapaz, hoje eu estava fazendo um estudo, né? Eu estou lendo um livro chamado As Parábolas do Evangelho de Lucas. É um livro que fala só das parábolas do Evangelho de Lucas. E o pastor que escreveu Kenneth, não sei o quê. Kennedy, alguma coisa assim. Kennedy alguma coisa. Eu vou botar no grupo, eu vou botar ele para vocês lá em PDF. É que eu tenho um livro sobre discipulado que ele tem muitas referências bibliográficas de livros, assim, um desses eu lembrei agora. O Kennedy? Kennedy não sei o que é. De Lucas. E ele é um pastor americano, mas ele morava, acho que ele deve ter morrido já. Ele morava no Líbano, é um país árabe. Então, todos aqueles costumes, é bom porque ele morou 20 anos lá,
E ele sabia, quando Jesus falava alguma coisa, e a gente às vezes não pega, não entende, fala assim, ele está falando isso aqui. Lembra quando Jesus falou assim, me segue? Ele falou assim, deixa eu ir primeiro enterrar meu pai, porque naquela época lá no Oriente, até hoje é assim, quando um filho mora com o pai e ele quer sair de casa, ele não pode sair e depois avisar para o pai que vai. Bom, até aqui a gente não faz isso, né? Mas lá, o pai, quando eles falam com o pai e com a mãe, fatalmente o pai vai dizer para não ir. Por isso que aquele rapaz, quando Jesus pediu para Jesus para ir falar com o pai, Jesus falou para ele não ir, não, porque os pais não iam deixar ele ir. Porque o pai ia perguntar, mas você vai com quem? Eu vou com um homem que apareceu pregando um evangelho diferente. O pai, claro que o pai não ia deixar. Por isso que Jesus falou que não, deixa que os modos enterrem seus modos. Jesus não deixou ele ir. Então é bom que ele pega esses costumes locais e ele aplica nessas passagens. Bem interessante, né? Eu vou botar lá para vocês esse livro aí, pois quando vocês quiserem ler, vocês leem. É de graça, por graça, né? A Bíblia então foi escrita, o Antigo Testamento na língua hebraica e aramaica, e o Novo Testamento na língua grega, koine, é o grego koine, é o grego do popular, é o grego do povão, certo? É importante ressaltar que a canonização dos livros só aconteceu no ano 397, na cidade de Cartago. Antes desse período aqui, lá pelo ano 100 e alguma coisa, teve um herege chamado Marcião, porque não existia o Novo Testamento ainda selecionado, quais livros fariam parte do Novo Testamento. Já se sabia mais ou menos quais livros seriam, né? Inclusive esses 27, né? 27 e 39 do Antigo. Se eu não me engano foi o Atanásio, que é um pai da igreja, que já separou esses livros. Mas antes, já tinha essa noção de quais livros. Então esse Marcião, lá pelo ano 100 e pouco, ele pegou e separou os livros da cabeça dele. E tirou pedaço de um, botou o que ele queria. Falou assim, não, para ser livro sagrado tem que ser esse aqui. Porque livro canônico são livros inspirados por Deus. Só que esse Marcião, ele tinha tendências heréticas. Quando o pessoal viu o perigo que estava correndo dele fazer esse Novo Testamento do Marcião, aí em 397 estabeleceram esses 27 livros do Novo Testamento, que é o que a gente conhece hoje. Então, se alguém perguntar, quando é que esses livros foram agrupados, foram selecionados, esses livros do Novo Testamento? No ano 397 depois de Cristo, lá na cidade de Cartago. Tem um concílio lá, que agora não estou lembrado qual foi, mas foi na cidade de Cartago. A divisão de capítulos só aconteceu... Não, mas tem o nome da cidade lá. Tem o nome da cidade. A divisão de capítulos só aconteceu no ano 1250. Então até 1250, irmão, não tinha capítulo e versículo não. Era um bloco só. Em 1250, o cardeal Hugo de Sante foi que colocou esses capítulos e versículos. A divisão de versículos do Antigo Testamento em 1445 pelo Rabi Natan. Novo Testamento em 1551 por Robert Stevens, um impressor de Paris. Bom, agora entrando na parte técnica já da hermenêutica, a escolha adequada do texto contribui muito na hora da exposição. Como é que eu faço para escolher um texto para pregar? Você sabe, aqui de certa forma já vai entrar aqui meio que uma noção de homilética, que é a arte da pregação. Eu tenho que conhecer primeiro os tipos de pregações que nós temos. Nós temos uma pregação temática, uma pregação textual, temos uma pregação expositiva, que são as principais, né? O que é uma pregação temática? Vamos supor, tem o tema lá da festa das irmãs. É já a última hora. Esse é o tema. Então, se as irmãs já botaram lá o tema, é já a última hora, a mensagem vai ter que falar de quê, irmão? Da última hora. Você não vai mais botar a última hora, você vai falar lá de quê? De pepino e chuchu. Não, tem que ser dentro do tema. Né? Jovem gosta muito também, né? Jovens, fui pregar lá recentemente lá. Como estão as tuas vestes? Né? Por isso que eu falei do José. Como estão as tuas vestes? Legal! Aí até usei essa do José aí, né? Agora já vão copiar tudo, acabou, né? Não posso pregar mais essa aqui, né?
Não, pode pregar à vontade, sim, pode pregar assim. A mensagem não é nossa, né? Então, aí você vai pregar dentro do tema que colocaram. Tá, pastor, então e o que é uma mensagem textual? Textual, pode dar o tema também, só que você vai escolher um texto com 4, 5 versículos, não vai pegar 95 versículos, né, meu? São 119. Bota lá uns 5 versículos, 6. Não é pecado você ler até mais versículos, não. Tá? Porque se for uma mensagem expositiva, você vai ter que ler bastante. Tem uma mensagem que eu prego que é, não sei o tema dela agora. Para Deus, quanto pior, melhor. Tem que se botar uns temas assim também, é legal, pessoal. Porque às vezes o crente está dormindo na hora do culto, né? Aí você vai falar, irmão, vou pregar nessa noite, o tema é, para Deus, quanto pior, melhor. Irmão, que? Mas já despertou o crente. Isso é estratégia, irmão. Né? Aí eu tenho que ler todo o texto de Marcos capítulo 5, quando Jesus chega em Cafarnaum, até quando Jesus vai curar a mulher lá do fluxo, a mulher do fluxo, depois chega na casa da... Gadareno lá. Não, Gadareno, eu faço citação. Se for falar do Gadareno, mas tem que falar, nessa mensagem eu falo dele. Porque quando Jesus chega em Cafarnaum, olha aí, homilética, ele está vindo de algum lugar. Primeiro, no capítulo 4, teve uma tempestade que ele acalmou. Sim. Depois chegou em Gadara e expulsou um demônio. Um demônio não, uma legião, né? Uma legião. E daí ele pegou, entrou no barco e agora já vai para Cafarnaum. Ele está com a turbina quente, meu irmão. Ele já está... Ó, ele não acordou e foi lá para Cafarnaum. Ele já está turbinado. E quando ele chega, a primeira coisa que acontece, um príncipe da sinagoga se joga nos pés dele. Agora entra a hermenêutica. O que é um príncipe da sinagoga? Você vai ensinar o povo lá. O príncipe da sinagoga era o homem principal de uma sinagoga. O que era uma sinagoga? Naquela época não existia templo. Né? Não, já existia o templo. Mas não existia templo em todo lugar, só tinha em Jerusalém. Né? Sinagoga surgiu lá na época que Israel estava no cativeiro babilônico. E segundo a tradição, foi o Esdras que criou esse lugar chamado sinagoga, que era tipo uma classe como essa aqui, com bancos, um armário, um lugar iluminado, uma lâmpada lá, e as pessoas ali, e um lugar para guardar os rolos da lei, né? E tinha um homem que tomava conta daquela sinagoga. Aí você vai contando todo esse detalhe, a pessoa vai ouvindo você, ela vai montando o cenário na cabeça dela. Quem é esse homem? Ele se ajoelhar nos pés de Jesus, para ele era uma afronta tremenda, para os judeus, meu Deus, Jairo se ajoelhando na frente desse herege, porque Jesus era um herege para eles. Aí você vai falar, mas Jairo não se preocupou, ele colocou por terra, primeiro, o preconceito, segundo, a reputação. O que é um preconceito? Então explica o que é um preconceito. O que é reputação? Explica o que é uma reputação. O pessoal já vai, e vai andando, né? É muito legal, né? E no final, aí no meio da mensagem tem uns negócios aí, que um dia eu vou pregar aqui, você vai ver, né? Tá, aquela coisa toda. Eu falei 3 mensagens aqui, não tem mais graça pregar aqui, né? 1h30 de mensagem. Não, cada mensagem é uma, pô. Não, mas como disse a mulher samaritana, o poço aí é fundo. Não. Uma vez ele pregou lá no Cordeiro sobre lá a minha casa, vocês fazem, né? Que faziam, vendiam. Foi o poder de Deus. O pastor Deus queria até fazer outro culto. Foi uma bênção. Às vezes dá certo, né, irmão? Não, mas se o pastor pregou lá na sede e também disse que foi uma bênção. É bom ter amiga, né? É bom ter amiga. Não, mas é verdade. Quem prega sabe. Tem dia que Deus te surpreende, mas tem mensagem que tu prega, que por mais que você já aconteceu, eu já fechei dentro do banheiro no outro dia e chorei no dia ajoelhado no pé do vaso porque a mensagem do dia anterior não fluiu, cara. Eu fui pregar num lugar, não era nem assembleia, uma igreja, aí uns irmãos queridos lá. O irmão me deu tudo errado. Eu começava a olhar assim, não sei, eu não conseguia. E os irmãos assim olhando para mim. Aí ainda fiz um apelo, ainda foi por misericórdia, alguns foram lá. Foi no sábado. No domingo eu estou na escola dominical, aí chegou um irmão assim, que era dessa igreja, eu estava fazendo não sei o que lá na nossa igreja, né? Aí falou assim, pastor Tarano, rapaz, ontem
Deus falou comigo. Começou a chorar. Eu falei, irmão, ontem. Você está entendendo? Aí você tem que entender uma coisa. Quando você prega uma mensagem, por exemplo, eu falei um monte de exemplo aqui, são 20 alunos que tem aqui. Esse um exemplo que eu dou para 20 alunos aqui, serão 20 exemplos, porque cada um vai entender uma coisa diferente. É assim que funciona. E não é por nós, mas é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Olha, de novo, o semeador saiu a semear. Ele não escolheu onde ia jogar a semente, ele foi jogando. Se caiu boa terra, no meio do espinho, no meio das pedras, ou boa terra, isso é com Deus. A sua função e a minha é jogar a semente. Amém? E na próxima aula a gente já começa aqui a partir da página 5. Deixa eu encerrar aqui a aula aqui então. Então a partir... Vou colocar essa aula lá para vocês verem. Então aqui nós encerramos a nossa segunda aula. Até a próxima quinta.